Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui no modelo diferente, um talk show diretamente da Unimed. Estamos aqui para falar sobre temas importantíssimos. Pensando na Setembro Amarelo, na campanha de conscientização contra o suicídio, hoje a nossa conversa é diretamente com a psicóloga Brenda Fassion. Olá! Brenda, você como psicóloga, a gente sabe que tem uma grande importância na conscientização, eu não vou dizer só do Setembro Amarelo, mas do ano inteiro, A gente coloca consciência do Setembro Amarelo, mas se a gente for ver bem, todos os dias e todos os meses nós temos que ter essa consciência. Isso é só para elevar e para aumentar essa conscientização. Quando a gente fala de Setembro Amarelo, a gente pensa na prevenção contra o suicídio, que é, na verdade, uma consequência de todo um processo ali depressivo, enfim, todo um processo de saúde mental. Você, como psicóloga, você escolheu até o tema, a arte do falar, que eu acho que é extremamente importante pensando em todo esse contexto de saúde mental. Explica pra gente o que significa essa arte do falar, o que você escolheu esse tema tão verdadeiro para esse momento. Na verdade, assim, muita gente às vezes acha que eu vou pra terapia e eu vou só desabafar, e não é isso que acontece, obviamente. A terapia tem toda uma técnica envolvida, em relação ao trabalho ali, ao processo terapêutico, mas o falar por si só já é terapêutico, Então, a partir do momento que a gente se relaciona com outras pessoas, existe alguém que fala e existe alguém que está ouvindo, Então, é uma relação aí bilateral, tem os dois lados. E quando estamos falando, automaticamente a gente pensa em coisas que às vezes a gente não pensa quando a gente não fala, A gente tem ideias diferentes, Como você estava falando comigo ontem. Enfim. Então, ocorre um processo ali neurológico no momento em que a gente está falando, Então, bacana. A gente lida com emoções, a gente lida com sentimentos. Eu mesma aqui estou lidando com isso nesse momento. É um romper barreiras, Eu acho que a Sim. gente fica disruptivo quando a gente fala. Ocorre uma mudança do nosso eu, Porque quando a gente fala, a gente tem que pensar, Exato. Às vezes a gente fala, eu falei sem pensar. Não existe esse processo. Existe o impulso, claro, mas o falar sem pensar não existe. Primeiro a gente pensa para depois sair a fala, Exato. E isso que é bacana, porque às vezes o pensar, ele tá num processo até inconsciente, vamos dizer assim. Automático, É automático, exatamente. Então, às vezes eu percebo aqui que eu tô pensando, mas às vezes não, se eu não observar. E é importante Enfim. essa parte que você falou também, de quando nós falamos, nós descobrimos outras coisas, Então eu falo, a Brenda citou que nós conversamos ontem sobre esse assunto, porque eu estava fazendo uma mentoria de uma situação financeira, uma mentoria financeira, e de repente, no meio da mentoria, eu explicando a minha situação, me deu a luz, Me organizou os pensamentos e eu consegui achar a solução. Eu mesma, mostrei para minha mentora qual era a solução. Então, muitas vezes a gente está com um problema e ao falar com o terapeuta, no momento que a gente está falando, a gente já consegue ali, é como organizar os nós, o novelo ali de lã, e a gente tirar, ou a correntinha, Sabe aquelas correntinhas de ouro, com pingentinho? Você vai colocar na caixinha, tá tudo embaralhada. A hora que você tira, fala, nossa, como é que eu vou... Desenrola. Às vezes a gente desiste. Não vou usar hoje. E a gente faz isso com a nossa vida, Então a gente tá com nossos problemas, fala, eu não vou resolver isso hoje porque vai dar trabalho para desamarrar ou para desenrolar, Por isso que é tão importante a ajuda de um profissional, A corrente a gente consegue desamarrar sozinha, mas o falar, o resolver nossos problemas é tão importante falar com quem também tem a escuta ativa, mas que vai saber também lidar e desamarrar esse nó, vamos dizer assim. E é justamente essa a diferença de um simples desabafo com um amigo, Por mais que a pessoa com quem nós estamos conversando, Então, você aqui me ouvindo, você precisa ter uma habilidade ali para compreender o que eu tô falando, você precisa desenvolver isso, essa escuta, até mesmo acolhedora, de certa forma, Então, envolve uma habilidade dos dois lados.
Então, o falar por si só é terapêutico, não só para a pessoa que está falando, mas para quem está ouvindo também. Com certeza. E aí é a diferença, no caso, né, do profissional que está ouvindo, porque ele tem ali uma especialização nessa escuta, né, com o direcionamento e com as técnicas para o trabalho. Mas ajuda. Você falar com um amigo não substitui, né? Mas o você ter essa socialização e conseguir se abrir, né, com outras pessoas, seja com um familiar ou com um amigo, né, ou com o cônjuge em si, isso já alivia, né? Já faz essa escuta ativa, né? Esse acolhimento já faz parte também de um processo, né? Com certeza, assim, como a gente costuma dizer, a terapia não é uma regra. Mas o profissional que está ali, ele está capacitado para fazer esse direcionamento, né? Mas o fato de conversarmos com amigos, socializarmos com, mesmo que não sejam amigos, sejam colegas de trabalho, pessoas, né, com as quais a gente convive, só ali já está acontecendo um processo neurológico. Um treino de habilidade mesmo. Bacana. Então é importante se relacionar. Exatamente, eu acho que a relação, né, e ir em busca de, porque às vezes é que nem a gente falou, né? Estou com um problema, não vou falar pra ninguém. Como é que alguém vai pedir ajuda? Como é que alguém vai saber, vai adivinhar, né? Vai ter a bola de cristal pra saber que você tá passando por essa situação? E aí por isso que chega, né, no último momento, na última gota, onde o copo transborda, que é o suicídio. Então o copo vai enchendo, enchendo, enchendo e ninguém vai vendo. Aí a hora que ele transborda, não dá tempo de esvaziar, ele já transbordou, né? E justamente é isso que acontece, né? A dor que o sujeito está sentindo é tão grande que não tem essa visão de outras opções, de outros caminhos, né? E muito provavelmente porque não tem treinado esse falar nem mesmo com outras pessoas, porque em algum momento isso vai se direcionar, né? Se for muito grave, para justamente um processo terapêutico, um acompanhamento psiquiátrico, ou mesmo um simples expor aquilo que você está sentindo, né? Então falar é extremamente importante. Precisa expor para ter ajuda, né? Pra conseguir ser acolhido. Para ter consequências que vão favorecer esse desenvolvimento. É lógico, não é só isso que acontece, mas contribui de forma muito significativa. Muitas pessoas têm medo, né, do falar, têm medo de se expor e ser julgado ou da reação do outro, né? Aqui existe uma conversa, mas muitas vezes a gente vai conversar com alguém que não está tão aberto ou a pessoa mesmo, o outro pode ser super acolhedor, mas ela tem um bloqueio. A gente vê muito isso ao falar em público, né? Em falar nas redes sociais, que nem você falou que é um bloqueio, né? Que é um desafio hoje também estar aqui. Porque nós não sabemos a reação de quem está assistindo, de quem está ali na frente, né? Exato. E o falar com o outro envolve justamente isso. Você não lidar só com os seus próprios sentimentos e emoções, mas de você lidar também com a reação do outro, né? Então, dependendo com quem você vai conversar, a pessoa pode reagir de uma maneira agradável, outra não. Mas é justamente você fazer esse treino e conseguir lidar com as duas coisas. Né? É um trabalho contínuo, né? Exato. Isso é engraçado porque a criança, por exemplo, ela não tem esse medo, né? Ela olha pra sua cara e fala se você tá bonita, se tá feia, se tá gorda, se tá magra, né? O que ela acha, ela fala. Porque ela não tem medo do outro, do que o outro acha, do julgamento do outro, né? Uma mentora minha fala assim, né, que fez um treinamento e aí tinha um monte de Lego, né, o brinquedo lá de montar, e aí o professor falou assim, olha, o treinador, montem um foguete, por exemplo, com esses Legos, e pode montar. Ninguém foi lá e montou. Todo mundo ficou parado, tipo, nossa, será? Como que eu vou montar? Ficou ali pensando, sabe? Já tem regras muito e a criança, né? se você colocar 3 peças de Lego, já tá montando alguma coisa. Porque ele não tem o medo do julgamento do outro, que o outro vai achar se tá bonito, se tá feio aquilo. Ele vai lá e faz. Sim. E as pessoas hoje, os adultos, os adolescentes, a gente se permite muito a pensar no que o outro vai achar. E isso é que trava, né? Exato. E isso diz muito da história, né? Eu entendi que você trouxe. Lógico que não é via de regra, cada criança tem sua particularidade. Sim. Mas considerando que quando criança a gente teve pouco contato com esse repertório de aprendizagem, quando a gente se desenvolve, já tem uma aprendizagem comportamental aí muito mais longa ali, né? Muito mais rica, que envolve também esses medos, essa preocupação, né? Com o julgamento e tudo mais. Nós passamos eternamente, né? Por situações que vão bloqueando. Nós
de falarmos para os outros, porque sempre a gente recebe algum corte, só que a gente não pode deixar esses cortes limitarem esse ato de falar, né? É isso mesmo. Enfim, né? Então, busquem se relacionar com outras pessoas, isso é importante, é muito desafiador, né? Porque temos que lidar com várias questões dentro de um relacionamento, seja um relacionamento mais íntimo, um relacionamento de uma convivência mais poderosa ali, né? No sentido do dia a dia, ou uma convivência não tão constante assim, mas é necessário ter essa troca. Somos pessoas, né? Nascemos para ser sociáveis, né? Sociais, E falar é libertador, né, Breno? Você colocou essa colocação, eu achei incrível porque é visceral, né? Nós precisamos falar, né? A criança, ela já começa, a gente já nasce querendo babucear, né? Por mais que não saia as palavras, mas sai o falar, né? A gente só não entende, mas sai. Tá aí uma arte que todo mundo tem, só precisa ser desenvolvida em alguns casos. Né? E tem alguns casos que isso provoca alguns sintomas também, Brena? Tipo gagueira. Qual é a relação? Sim, não, com certeza. Dependendo da história, né, de como foi esse lidar com o falar na história do indivíduo, por vezes pode se desenvolver. Então, uma gagueira, às vezes uma crise de ansiedade no momento em que se está falando, não conseguir, né, travar, né, enfim, tem várias coisas aí que podem, às vezes até mesmo, né, acabar piorando para uma crise de pânico. Então, várias coisas podem acontecer pela falta justamente de repertório ali no falar, ou mesmo do acolhimento, né, de outras pessoas. Legal. Então, pessoal, a gente finaliza aqui hoje, né, com um super recado aí da Brena. Deixa uma frase em especial, um recado especial para quem vai assistir essa programação de hoje, para que fale, né? Então, busque treinar as suas habilidades, né, para conversar, porque quando temos desenvolvido isso, nos relacionamos de maneira mais saudável e automaticamente isso traz qualidade de vida, bem-estar e impacta na nossa saúde. Perfeito. Muito obrigada.